Agora eu vou falar sobre alguns detalhes da lei penal no espaço. Aqui, quando a gente fala em lei penal no espaço ou lei penal no tempo, tem uma lógica. E a lógica é que essas regras estabelecidas da lei penal no espaço e a lei penal no tempo, a lógica é facilitar a colheita de provas. Facilitar a colheita de provas. Então, é necessário bastante atenção ao momento e o lugar da conduta. Então, o momento ou lugar da conduta é o momento e o lugar que vai ser crucial para a busca e colheita de provas. Então, essa é a lógica. Prestar atenção no momento da ação e omissão. Prestar atenção no espaço da ação e da omissão. E então, se um crime ocorreu na cidade de Uberlândia, se a ação ou omissão desse crime ocorreu na cidade de Uberlândia, é muito menos oneroso para o Estado que esse investigado seja aqui perquirido, seja buscado na cidade de Uberlândia, inclusive que os vestígios desse crime. Então, esse investigado, ele deve ser o quê? Ele deve ser punido na cidade de Uberlândia por conta da sua ação e omissão acontecer aqui no tempo e no espaço. Quando eu falo em espaço, eu falo em território. Então, espaço a gente lembra em território e o tempo. Todos a gente lembra deste momento da ação e da omissão. Assim, a ação ou omissão é exatamente nesse momento que temos ali o vestígio ação ou omissão, temos o vestígio da prova. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Então, não importa onde que ocorreu o resultado, o que importa aqui é onde se deu essa ação ou omissão. Esse crime aqui por ação ou omissão. Então, outra coisa importante é que todo cidadão tem direito de ser punido de acordo com a lei que estava prevista na época em que aconteceu o crime. Então, para ter essa punição é necessário observar o momento, a época que aconteceu o crime, essa via de regra aqui. Além disso, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar como crime. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Então, devemos observar a lei que favorece o réu e a lei posterior, então, se não favorecer o réu, ela não pode ser aplicada. Então, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar como crime. Porque se ela deixa de considerar como crime, essa aqui é uma aplicação que é uma aplicação mais benéfica para o réu. Então, ela deve ser usada. Diferente de crimes que a consumação é continuada. Então, se a consumação é continuada, a aplicação é diferente. E aí a gente tem que ver a súmula vinculante 711 do STF, que diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente. Isso acontece porque esses crimes levam consigo uma gravidade maior e não só por isso, porque a consumação desse crime
ela se estende no tempo, é como se fosse a todo momento esse crime consumado. Então, aqui o STF fala que nesse caso de crimes continuados e permanentes, o que é válido aqui é deve considerar a lei mais grave. Então, vamos supor o seguinte, aqui para a gente dar um próximo passo. Vamos supor que Márcio vai até o exterior, por exemplo, Márcio, esse é Márcio, e ele decidir ir para a França. Então, ele vai aqui fazer o seu passeio na França. Chegando lá, ele fica muito irritado, encontra José e lhe desfere aqui um soco. Então, houve aqui uma lesão corporal contra um francês. Vamos supor que esse francês chama Pierre. Então, Márcio desfere um soco em Pierre. E nesse caso, quando ele entra no território nacional, Márcio cansou de ficar na França e voltou para o Brasil. Ele volta para o Brasil. E aí, o que acontece? A gente quer saber o seguinte, ele não foi punido na França, desferiu um soco em um francês. Ele está protegido aqui no Brasil? Será que esse fato também é punível no Brasil? Ou será que ele poderá vir a ser julgado no Brasil? Então, aqui a gente tem um caso de extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada. Artigo 7º da Constituição Federal de 88. Código Penal. Extraterritorialidade, no inciso 2, os crimes, parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, a gente tem que ver o quê? Se Márcio entrou no Brasil, se o agente ele adentra o território nacional, se o fato também é punível, aqui a gente pune, lesão corporal pune, também é punível no país em que foi praticado, no país, na França, pune, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. É possível a extradição? Sim. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então, ele não foi absolvido e não foi cumprida a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro, não foi perdoado no estrangeiro, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, segundo a lei mais favorável. Então, essa é a extraterritorialidade condicionada que leva aqui com que Márcio seja punido também no Brasil. Também não, porque não foi punido na França. E por conta disso, ele entrou no território
brasileiro, e é por conta disso que ele pode aqui, seguido esses requisitos do artigo 7º, parágrafo 2º, seguido esses requisitos, ele pode sim ser punido no Brasil. Essa é a extraterritorialidade condicionada. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o menor, ele não é responsabilizável. Então, o menor, ele não tem essa capacidade aqui para ser responsabilizável, ou seja, retirou a culpabilidade, já não pode mais admitir o crime. E aí, a inimputabilidade, então, o menor não pode ser criminalmente responsabilizado. E aqui é necessário saber que fazer a continha para saber se a pessoa ainda é menor, porque o exercício dá de uma forma, por exemplo, que falta um dia para a pessoa inteirar aqui 18 anos. Então, se faltar um dia e faltando um dia a pessoa comete um crime, por exemplo, de homicídio, essa pessoa ela vai responder criminalmente se ela for menor? Não. Então, se Jéssica ela pratica o crime em 1 de 2018, mas ela nasceu no dia 3 de 1 do ano de 2000, isso significa que ela tem 17 anos e falta um dia para inteirar 18 anos. Ela vai ser responsabilizada? Não vai ser responsabilizada criminalmente. Então, criminalmente, ela não pode ser responsabilizada. E outra coisa é que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime. A atividade a gente lembra de agir, né? A atividade, então é a ação ou o momento da omissão, que a omissão também é um tipo de ação, porque a pessoa que fica omissa, ela é punida porque ela deveria agir. Então, não escolher no Código Penal também é uma escolha. Então, o momento que a pessoa é punida no momento na questão do tempo, é a partir da teoria da atividade. Então, teoria da atividade. Lembrando aqui, ação ou omissão. Nesse momento. E a teoria da ubiquidade para definir o lugar do crime. Teoria da ubiquidade para definir o lugar do crime. Então, sempre devemos lembrar que o momento é o momento da ação e da omissão. Então, no lugar que ocorreu a ação ou omissão. Lugar da ação ou omissão. Isso é justificado, como a gente tinha falado aqui, devido à maior economicidade estatal no momento da colheita da prova, tendo em vista que o lugar e o momento da ação ou omissão são lugares que têm os maiores vestígios do crime. Então, aqui vamos para frente. Vamos imaginar o seguinte. Que uma pessoa sai aqui do Brasil sob a confiança do Estado brasileiro, pois está a serviço do Brasil no exterior. Então, vamos imaginar que Maria está a serviço do Brasil no exterior. E aí, ela vem a praticar um crime contra a administração. Nesse caso, ela foi descoberta e veio a ser absolvida no país do fato praticado. Vamos supor que é a Itália, do fato praticado. Ela foi fazer os serviços para a administração pública no exterior, na Itália, Maria,
e quando chega lá, ela comete um crime contra a administração pública e é absolvida nesse país. Nesse caso, é importante ressaltar que o princípio que rege essa conduta aqui é o princípio da defesa real. Ou proteção, princípio da proteção. E mesmo que o sujeito tenha sido absolvido no exterior, ele vai ser julgado de acordo com a lei brasileira. Então, ele deve ser julgado de acordo com a lei brasileira. Esse aqui é um caso de extraterritorialidade também. Aqui a gente pode passar para frente e lembrar o seguinte: que a gente adota no Brasil a territorialidade temperada, não é a absoluta territorialidade temperada. O que significa que, via de regra, o que a gente aplica? A lei brasileira? Até mesmo pelo princípio da soberania. Então, o que é aplicado no Brasil? A lei brasileira. Mas, em alguns casos, em alguns momentos, é também possível a aplicação dos tratados e convenções internacionais. E aqui é um caso excepcional. Então, aqui, excepcionalmente, esses tratados e convenções, convenções internacionais, eles poderão ser aplicados. E a própria lei vai deixar explícito quando for o caso de aplicação de lei estrangeira. Vamos imaginar aqui que José, ele tem uma embarcação privada brasileira. Então, está aqui José em sua embarcação. No seu barco. E aí, José, essa embarcação é privada, mas a bandeira é brasileira. Então, José, ele vai parar com essa embarcação aqui em alto mar. Então, estamos aqui em alto mar. Lembrando que em alto mar é um território neutro. Então, esse território neutro, quando a gente está em alto mar, o que prevalece? Prevalece as leis da bandeira. Então, se esse navio aqui, privado, ele carrega uma bandeira do Brasil, prevalece as leis brasileiras. Por quê? Porque é território neutro, ele está em alto mar. E isso se deve ao princípio do pavilhão. Princípio do pavilhão. Isso significa que, se a bandeira for do Brasil, aplica a embarcação à lei brasileira. Mas se a embarcação estiver em alto mar e a bandeira for uma bandeira, por exemplo, holandesa, o que aplica? Aplica a bandeira, as leis da bandeira da Holanda. Então, aplica a lei da Holanda. Por isso que muitas vezes essas embarcações holandesas,
com a bandeira da Holanda, esse pessoal vem para o Brasil, pega as pessoas que querem abortar e carregam essas pessoas para alto mar. Por quê? Porque a bandeira holandesa, ela não pune isso que é considerado crime no Brasil. Então, essa embarcação chegando em alto mar, esses médicos, eles podem fazer o aborto segundo a lei holandesa? Sim. E o que vale em alto mar, como é um território neutro, é a lei da bandeira, conhecido como princípio do pavilhão. Então, é isso.